Nós louvamos ao Senhor porque Ele deve ser louvado. Ele é bendito em todo lugar. É Ele que transformou a nossa vida. É Ele que transformou o nosso ser. É Ele que nos deu a bênção da salvação. É Ele que domina o universo. É Ele que domina a história. É Ele que domina a nossa vida. Por isso, Ele deve ser sempre louvado, adorado, engrandecido. Não apenas num domingo, seja de manhã, seja à noite. Não apenas numa quarta-feira no estudo bíblico, não apenas numa reunião de oração, mas durante a nossa vida. A nossa oração deve ser sempre, como Jesus ensinou, que o nome do Senhor seja santificado em cada ação, em cada atitude nossa, para que Ele seja glorificado sempre, para que os outros reconheçam a sua glória sempre. Queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Nós estaremos ainda falando alusivo ao Dia das Mães. Parabenizamos mais uma vez as mães que já receberam os nossos parabéns, aquelas que agora estão recebendo, que você se sinta muito abençoada pelo Senhor. Lembre-se sempre, mulher não é uma questão pejorativa, como muitas estão se achando. Não é um peso, é a bênção do Senhor. E o Senhor tem feito isso, dando a você a bênção de ser mãe. Só você, mulher, pode gerar. Deus escolheu você para fazer isto. Por isso você é muito especial no propósito de Deus. E pensando nisso, a gente vai tirar algumas lições de uma mãe da Bíblia. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28, assim nós lemos. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Que o Senhor, assim como já oramos, ouvindo a nossa oração, não só use os meus lábios, aquilo que Ele colocou no meu coração, mas que Ele também prepare o seu coração para receber a palavra do Senhor. Tema de hoje: lições de uma mãe angustiada ou em angústia. Cada pessoa tem uma maneira de reagir diante das adversidades. Existem aquelas pessoas que diante da adversidade se manifestam com murmúrios, reclamações, dizem que Deus se esqueceu, que Deus não existe, que o peso dela é um fardo muito extremo e que não está conseguindo agir e vive sempre reclamando das suas adversidades. Tem um outro grupo que também acha pesado e até também fica angustiado, mas fica calado e sofre calado diante de todos aqueles acontecimentos da sua vida. Mas tem um outro grupo, um terceiro grupo. Este grupo entende que os sofrimentos, as adversidades realmente não são boas para a vida da gente. E que a gente sofre, e que a gente chora, e que a gente às vezes parece não suportar a adversidade. No entanto, reconhecem que por trás de tudo está dominando o Senhor. E que o Senhor tem domínio para transformar aquela adversidade em bênção. E certamente o nome dele será glorificado naquela adversidade na nossa vida. Eu quero neste momento pensar um pouco a respeito do texto que nós acabamos de ler. O evangelista Mateus registra que Jesus sai para uma região ou para as regiões de Tiro e Sidom.
Tiro e Sidom era uma região fora do arraial do povo de Israel. Tiro e Sidom eram cidades fora das cidades do povo de Deus. No entanto, nessas cidades habitavam judeus, há judeus aculturados, há judeus que cresceram e aprenderam os costumes, os hábitos dos povos não cristãos, inclusive dos gregos. Esta mulher, segundo nos conta Marcos, era uma grega, era uma mulher grega. Essa mulher grega, ela era da nacionalidade Ciro-Fenícia, então possivelmente da cidade de Fenícia, da região da Fenícia. E diz o texto aqui de Mateus, e está registrado também em Marcos 7, 24 a 30, que o Senhor Jesus ele está em direção aos judeus. Ele vai pregar aos judeus primeiro. E neste momento, e Marcos chega a dizer que ele procurou ficar oculto nessa região, mas de repente foi encontrado por esta mulher grega, essa mulher cirofenícia, esta cananeia, não cristã, não judia, que talvez conhecesse a Jesus pela história, por ouvir falar, e olhando a sua linhagem, a fama cresceu e ela então entende quem é esse Jesus. Esta mulher é mãe de uma filha, diz aqui o texto de Mateus, que ela tinha uma filha horrivelmente endemoniada. Marcos fala, possuída por um espírito imundo. Nós sofremos muito quando temos filhos doentes, filhos enfermos. Todos nós sofremos, mas imagine a dor de um pai e de uma mãe ao ter um filho não simplesmente enfermo, mas endemoniado. A tristeza que é para o coração desta mãe, e ela decide ir até Jesus. E Jesus com os discípulos vai caminhando dentro da região, das regiões de Tiro e Sidom, e à medida que eles vão caminhando, esta mulher está atrás deles, e ela clama para Jesus, filho de Davi, para ter misericórdia dela, para curar a filha dela, para libertar a filha dela. E nós vemos aqui que esse andar dessa mulher não foi um andar assim, pediu uma vez, mas era um pedido insistente, porque a palavra quando os discípulos olham e ficam perturbados, eles ficam incomodados com essa mulher toda hora atrás de Jesus, e diz o texto que Jesus não lhe respondeu palavras nenhuma. E aqui diz o texto no versículo 22, clamava, não clamou, clamava. É um ato repetido e contínuo. E dentro desse discurso, Jesus então informa aos discípulos, não à mulher, mas aos discípulos, que a missão inicial dele era de ir ao encontro dos judeus. E aquela mulher então, ao ouvir isto, ela corre, ela se prostra aos pés de Jesus. Versículo 25, ela porém veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Marcos capítulo 7, versículo 25, diz que ela correu e prostrou-se aos pés de Jesus. E naquele momento, ele se dirige respondendo, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa expressão, no original, dá a ideia de dois tipos para a questão de cães. Tinha um termo para os cães mais selvagens, os cães de rua, aqueles cães que nós chamamos hoje, que ficam soltos, vira-latas, e tinha aqueles cães que eram de casa, domesticados, cuidados. E no caso desse termo, é aqueles cãezinhos, aqueles cachorrinhos de casa, aquele que cuida do seu cachorro e que dava então, claro, não a prioridade para o cachorro, mas dava para ele o resto do alimento. E ela então diz, Senhor, se o Senhor me dar as migalhas, eu me sinto realizada. Então é isso que ela responde. Mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. E o Senhor Jesus olha para aquela mulher e faz uma afirmação maravilhosa, espetacular. Aquela mulher não é judia, aquela mulher não tem um conhecimento e nem uma declaração de fé anterior, mas naquele momento Jesus diz, grande é a tua fé.
Isto possivelmente tenha soado nos ouvidos dos discípulos como algo provocativo de uma renovação de fé também. Porque ele diz: grande é a tua fé. Pode ir para casa que o seu pedido já foi realizado. E diz o texto que realmente foi, e a menina ficou curada. Então, pensando hoje nos dias das mães, pensando então no sacrifício de Cristo por nós, na ação de Deus sobre a nossa vida, pensando nas nossas necessidades, eu quero então tirar aqui algumas lições de uma mãe amargurada ou angustiada. A primeira lição que nós aprendemos com esta mãe, que nem nome foi dado, é a lição da intercessão. Intercessão. Segundo os historiadores, ela tinha um Deus, os cananeus tinham o seu Deus, e ela podia ter recorrido ao seu Deus, mas talvez até já tinha feito antes, mas agora ela vai até Jesus, e indo até Jesus é a mesma coisa que ela estivesse orando, intercedendo, porque ela vai pedir por alguém. A diferença da petição para a intercessão é que a petição é para mim, e a intercessão é para os outros, e ela está então buscando a bênção de Deus, e ela vai no lugar certo, ela vai em Jesus. Ela vai em Jesus. A intercessão é algo muito especial, porque a intercessão ela demonstra um altruísmo. A intercessão, ela demonstra uma preocupação com as outras pessoas. A melhor maneira de você demonstrar amor por alguém é você interceder por alguém. Porque quando você intercede por alguém, quando Deus ouve, você não está sendo beneficiado, a outra pessoa está sendo beneficiada. Então você está olhando para uma vida com amor, com carinho, está orando por uma vida com disposição de abençoá-la. Então você intercede, você busca, você almeja o bem daquela pessoa, e este ato desta mulher revela justamente este coração de abençoar a filha. Por isso ela vai a Jesus e ela clama pela libertação desta filha. Ela clama pela libertação desta filha. É muito importante que a gente desenvolva esse ministério da intercessão. É muito importante que a gente aprenda com esta mulher que no momento de angústia, seja por você, seja por outra pessoa, a melhor maneira que tem é você apresentar a pessoa com quem você tem um relacionamento e você percebe uma dificuldade, a apresentá-la diante do trono de Deus. A melhor maneira, e você não pode apresentá-la a espíritos que já morreram e segundo alguns estão parando. Não estão parando. Eles estão na presença de Deus. Se morreu com Cristo, então estão lá já gozando a bênção da salvação. Se morreu sem Cristo, estão lá já sofrendo, aguardando a ressurreição. Mas ainda que se creia nisso, não, você não pode. Você não pode ir a pessoas. Você não pode ir a anjos, é necessário ir a Deus, ir a Jesus. A intercessão é feita a Jesus. Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de cura. Por isso esta mulher foi a Jesus e ela intercedeu. Então a primeira lição que nós aprendemos com ela é a lição da intercessão. Lembre-se, a intercessão é a melhor maneira de você dizer para alguém que você lhe ama. A segunda lição que eu quero tirar com esta mulher e que eu aprendo é a lição da perseverança. Perseverança. Quando você olha aqui, vai dizer então no versículo 22, eis que uma mulher cananeia viera daquelas regiões, clamava ao Senhor. E ela clamava com tanta insistência que os próprios discípulos, no versículo 23, vai dizer, despede-a porque vem, pois vem clamando atrás de nós. Sabe, isso é muito importante. Isso é muito interessante, pensando na perseverança da nossa oração. Nós somos muito fáceis de parar de orar, parar de pedir, e achamos que Deus não vai atender. E achamos que a situação ou as circunstâncias não são agora suficientes. E paramos de orar. Essa mulher não parou. Essa mulher tinha um propósito, é Jesus, e ela quer Jesus, ela busca Jesus.
Não só busca Jesus, e Jesus vai andando, e não é que Jesus fala para ela assim, eu não vou lhe atender, mas Jesus vai andando e não lhe responde nada, e ela está atrás de Jesus, ela está clamando por Jesus, ela está pedindo por Jesus, ela está buscando a Jesus. Por quê? Porque ela sabe que só Jesus poderia resolver a sua situação, só Jesus podia atender a sua necessidade. E naquele momento, quando ela para, Jesus também lhe dá respostas negativas. Jesus fala em primeira mão que não iria atendê-la, porque não é razoável, ele tinha que atender primeiro o povo dele, e ainda assim ela está ali com humildade, perseverança na presença do Senhor, ela não abre mão da presença de Jesus, ela não abre mão da resposta de Jesus. Essa mulher realmente sabia o que queria, essa mulher realmente estava determinada no que queria, e por isso ela buscava o Senhor com perseverança. Volto a dizer, precisamos de mais mulheres e mais homens desse jeito. Precisamos de mais pessoas que realmente querem, e que realmente creem, e que realmente buscam, e buscam, e buscam, ainda que aparentemente Deus esteja de costas para a nossa petição, para a nossa intercessão. É necessário que nós mantenhamos a nossa busca ao Senhor em favor de algo que nós realmente queremos, que é para abençoar vidas. Nós não podemos desistir nunca da nossa oração, nós não podemos desistir nunca dos desejos do nosso coração quando se diz respeito à glória de Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, estar na presença do Senhor. Nós precisamos não nos descansarmos enquanto o Senhor não dar a resposta ao nosso coração. Não importa quando, quantas pessoas morreram sem ver a resposta, e nós sabemos pela história que a resposta veio. Quantas pessoas alcançaram porque não pararam de pedir, não pararam de orar. E nós precisamos sim intensificar a nossa oração. Nós precisamos sim buscar o Senhor de todo o nosso coração, mas também nós não podemos parar. O próprio Jesus disse, ele falou, olha, vocês precisam aprender a orar sem esmurecer. Ele conta a parábola do juiz iníquo, da viúva que foi até o juiz e começou a clamar, e o juiz disse, não vou atender porque não temos a Deus, não temos ninguém, mas aquela mulher insistiu tanto que aquele juiz disse, para que ela pare de me enjoar eu vou atender. E aí Jesus fala, se esse juiz que não teme a Deus, que é um iníquo, atendeu por isso, imagine o Pai Celeste que ama os seus filhos. E Jesus está dizendo, não pare de pedir. Às vezes Deus não está nos dando porque nós estamos demonstrando muita fragilidade na nossa fé. Porque nós clamamos uma vez, clamamos duas, clamamos três, aquilo não vem, nós desistimos, paramos de orar, paramos de interceder, e achamos que não tem mais jeito, achamos que não tem mais jeito. Aquela mulher não parou, aquela mulher foi, aquela mulher insistiu. Duas coisas, primeiro, ela intercedeu, foi ao lugar certo. Segundo, ela perseverou, ela não deixou de clamar por socorro. Terceira lição que nós aprendemos com esta mulher, que esta mulher nos ensina a lição da adoração em tempo de crise. Quando os discípulos falam com Jesus, no versículo 23, e os discípulos falam, despede-a, pois vem clamando atrás de nós, e Jesus então respondeu no versículo 24, que não tinha sido enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Existem alguns momentos que nós precisamos de fazer isto. Talvez precisamos fechar a porta do nosso quarto e prostrar diante dos pés de Jesus, diante do trono de Deus. Essa mulher achou a oportunidade que tanto clamava, o momento em que Jesus parou, o momento em que Jesus deu atenção e deu uma resposta, e ela então adora o Senhor. A adoração aqui tem dois sentidos. O primeiro sentido é o reconhecimento de quem é Jesus, Ele é Deus. Quando Mateus diz e adorou, não se adora aquilo que não é Deus, que não se acha que é Deus. Tem muitas pessoas adorando ídolos porque acham que os ídolos são deuses. Então aquele que adora alguma coisa está atribuindo aquilo que é adorado à divindade. E ela chega, se prostra e adora. Ela está dizendo então que eu reconheço que tu és Deus. Inclusive ela cita como filho de Davi. Então ela tem um conhecimento de que ele, possivelmente alguém havia falado, que seria o Messias.
E ela agora vai e adora. Então ela está reconhecendo a soberania de Jesus, o poder de Jesus, e ela então declara com esta atitude de prostração e de clamar por socorro, que ela crê realmente que Jesus tem poder e autoridade. É como se ela estivesse dizendo assim: é a minha única oportunidade, tu és o único que pode ministrar a bênção que eu preciso. Mas também tem um outro lado, é o reconhecimento da limitação humana, do pecado humano, da ação dependente do homem, pois ela diz: socorre-me. É o dizer assim: tu podes e eu não posso. Talvez por uma experiência já corrida. E ela então diz: eu não posso, tu podes, socorre-me, socorre-me. Infelizmente hoje vivemos dias em que os crentes parecem mais semideuses do que filhos de Deus. Estão determinando, estão achando que são autoridades por si só, e as suas orações são orações que confrontam, colocam Deus na parede. São ações, parece que você é um superdotado na presença de Deus e que você é maior do que todo mundo. Muitas pessoas estão pensando isso e estão esquecendo que nós não somos nada sem o Senhor. Tudo que está na nossa vida, se tem alguma coisa em nós, veio do Senhor. O que nós acabamos de cantar? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não há lugar na palavra de Deus para exaltação humana. Não há lugar para que eu possa bater o peito e dizer: olha como eu estou bom, olha como eu faço isso, olha como eu faço aquilo, olha, eu tenho autoridade, eu tenho poder. Não, tudo o que está em nós vem do Senhor, é do Senhor, então a glória é dele. Precisamos clamar sempre: socorre-nos. Eu tenho buscado os momentos de oração, tanto para a igreja como pessoal, oração pessoal, e creio que como fruto disso, essa semana, não me lembro se na madrugada de terça ou na madrugada de quarta, eu acordei-me e de repente o Espírito Santo me fez sondar o meu coração. E eu vi que o meu coração me dá toda a habilidade para a condenação eterna, se não for a graça e a misericórdia dele na minha vida. Ao mesmo tempo que me deu muito temor por saber quem eu sou diante de um Deus santo, também o Espírito Santo me fez lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que veio ao meu socorro para a minha salvação. Precisamos crer nisto, precisamos saber que nós somos pequenos, condenáveis sem a graça de Deus, e tudo o que há em nós, se há alguma coisa boa, isto vem do Senhor, isso veio pelo Senhor e é para o Senhor. Esta mulher disse: socorre-me. Ela adorou, ela disse: eu reconheço o Senhor. A quarta e última lição que eu aprendo com esta mulher é a lição da fé. A lição da fé. Esta mulher é capaz de, pela sua fé, ir ao lugar certo, buscar a resolução para o problema da sua filha. Ela creu em Jesus, ela creu que Jesus poderia libertar a sua filha, então ela vai e intercede. A fé desta mulher fez com que ela perseverasse, não abrisse mão, aguardasse, esperasse. Ah, como tem sido difícil esperar numa sociedade imediatista. Queremos tudo para agora. Nós não podemos esperar nem mesmo alguns minutos. Desistimos. Ou não queremos mais. Nós queremos tudo corrido. Sabemos que hoje dificilmente alguém vai sentar diante de uma tela para ver um vídeo que tenha 5, 10 minutos, porque a onda agora é até 1 minuto. Porque passou disso, já ninguém aguenta mais, e é tudo corrido, ninguém espera mais nada. E é aqui, dali para lá, e nós precisamos aprender a esperar. Esperar. Quando nós olhamos para o salmista Davi, quando nós olhamos para o Salmo 40, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor.
Ele me ouviu quando clamei, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele está dizendo que ele estava se sentindo num lamaçal. Ele estava num momento terrível da sua vida. E ele diz que esperou confiantemente. Esperar ali não é uma questão de falar de manhã e receber à tarde. Não é uma questão de falar hoje e receber amanhã. Mas a ideia do texto é algo que demora a ser respondido. Ele passa por aquele propósito de Deus como um tratamento para a sua vida, e Deus vai mantendo ele ali. E isso é bom, porque Deus trata a nossa vida das adversidades. Ele vai sendo tratado, até o momento que Deus diz: agora chega. Os dias do antibiótico celestial já encerraram, o efeito está pronto, agora você recebe a sua bênção. Mas é necessário esperar. A fé daquela mulher a fez esperar, correr atrás, mesmo que aparentemente não houvesse resposta. A fé daquela mulher fez com que ela se prostrasse diante do Todo-Poderoso. Ah, que atitude maravilhosa, que atitude certeira daquela mulher, porque ela se quedou justamente nos pés daquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Ela se prostrou diante daquele que tem autoridade sobre as enfermidades. Ela se prostrou diante daquele que tem autoridade sobre a natureza enfurecida. Ela se prostrou diante daquele que tem autoridade sobre os espíritos imundos. Ela se prostrou diante daquele que tem autoridade para nos salvar. Bendito seja o Senhor. Esta é a fé desta mulher. E eu quero então concluir aplicando isso ao nosso coração. De que forma isso pode nos abençoar? De que forma isso pode alterar a nossa vida? Primeiro, eu quero lhe chamar a um ministério de oração, de abençoar vidas, de interceder por vidas, para que você se aproxime diante do trono da glória. Em nome de Jesus, você pode ir a Deus e orar, e interceder por pessoas. Faça uma lista de pessoas. Talvez você está lembrando de alguém, um amigo, um vizinho, ou um familiar que está ou doente, ou precisando de um emprego, ou precisando de uma resolução, restauração familiar, ou até mesmo está fraco na fé, ou até mesmo se desviou. Então apresente essa pessoa aos pés do Senhor. Leve-a pela intercessão diante do trono da graça de Deus. Mas não leve e desista logo amanhã. Leve e leve e leve, e apresente, e apresente, e apresente. Talvez aquele a quem você está pensando agora, que está fora dos caminhos do Senhor, você tem orado, você tem pedido, e parece que Deus não está agindo. Quanto mais você ora, mais essa pessoa se distancia. Mas não desista, não desista. Faça como aquela mulher, não desista, creia, busque, interceda, incomode no sentido de intensidade o trono da graça, clame ao Senhor por esta vida. Talvez você está agora lembrando de alguém que você ama tanto e que está no lamaçal do pecado. Clame por esta vida, interceda por esta vida, não desista desta vida em nome de Jesus. Não desista. Ainda que Jesus não lhe dê palavra nenhuma, Deus não lhe dê palavra nenhuma, não desista. E se você quer um local muito bom para isso, é o seu quarto. Entra lá, fecha o seu quarto, porque você estará então no lugar secreto. E o Senhor Jesus disse que Deus já está no lugar secreto. Porque ele disse, Mateus estava falando sobre o sermão do monte de Jesus, e Jesus disse assim: quando orares, não sereis como os fariseus. Entra no seu quarto, fecha a tua porta e orarás a teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará. Ele já está lá lhe aguardando. Ele está no lugar secreto. Onde é esse lugar secreto? Você vai escolher. Talvez será um monte entre você e Deus, talvez seja um local entre você e Deus, mas que seja um local que você esteja com o Senhor, um local secreto. Ele já está lá. Ele que vê em secreto, Ele que está em secreto, te recompensará.
É necessário que busquemos ao Senhor, que amemos os nossos espiritualmente, assim como esta mulher amou a sua filha e intercedeu por ela. Mas também adore ao Senhor. Saiba que você tem uma intimidade com Deus. Você pode falar com Deus. Olha, nós já falamos aqui. Nós chamamos Deus de Pai. Nós nos aproximamos dele com as nossas palavras erradas, com os nossos termos errados. Às vezes o coração não está muito bom para isso, ainda assim nos aproximamos dele. Ele sabe disso e ainda assim ele nos recebe em nome de Jesus. Mas não podemos esquecer que Jesus disse que o mesmo que é nosso Pai também está nos céus, ou seja, há uma diferença, a santidade de Deus. Eu preciso saber que há uma diferença entre Deus e mim. Eu preciso saber que eu estou no local de pecado, sou limitado e que Deus é santo. Então eu preciso saber que eu me aproximo dele em total dependência, e que se ele não me der o que eu lhe pedi, ele não é injusto e nem mau, porque eu não mereço aquilo que eu estou pedindo. No entanto, eu tenho que saber que ele é Deus e tem autoridade, ele pode fazer o impossível. Ele pode realizar o impossível. Agora é necessário que nós cheguemos diante do trono da graça com fé, crendo. O Senhor Jesus exaltou a fé dessa mulher. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. E eu quero dizer-te, nós temos que crer que Deus pode agir. E eu quero citar, final de junho, iniciozinho de julho de 2009. Nós, um mês antes, tínhamos ido à cidade de Carandaí e contemplado o meu irmão sendo secado pelo câncer. Humanamente falando, ele estava morrendo. Mas até o dia em que eu acordei, orei, daí a pouco a minha cunhada ligou e falou, ele morreu, eu orei crendo que Deus podia curá-lo, se Deus quisesse. E Deus me deu uma resposta, e Deus me disse, curei o seu irmão, mas de tudo, inclusive do pecado, porque ele foi chamado para a glória eterna. Mas eu cria, sim, ele pode, ele não é obrigado, ele é o Deus, ele é o Senhor, e eu sou o servo, mas ele pode, eu tenho que crer nisso, eu tenho que ter esta fé. Eu quero dizer para você, nesta noite que aqui está, talvez você tenha algo muito impossível de ser resolvido, mas eu afirmo para você que uma fé robusta em Jesus recebe respostas sobrenaturais para assuntos impossíveis. Uma fé robusta em Jesus recebe respostas sobrenaturais para assuntos impossíveis. O Senhor Jesus disse que era mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E quando os discípulos então disseram, então de maneira alguma um rico será salvo, Jesus responde, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Se você crê nisso, você vai colocar em pé agora. Se você crê realmente nesta promessa de Deus, você vai se colocar em pé. E você vai, neste momento, abrir o seu coração na sua necessidade diante de Deus. É salvação de almas? É restauração conjugal, familiar? É cura de enfermidades? Então coloque isso na presença do Senhor neste momento, em oração. Eu estarei orando com você.